Boa tarde, estamos aqui com a Júlia e a Kemi do terceiro A e a gente vai falar um pouquinho do trabalho delas sobre as OBSs. Vocês acham que com a solução para que todos tenham saneamento básico, acaba poluindo outro setor do mundo? Sim. Em primeiro lugar, como a gente disse no trabalho, a falta do acesso ao saneamento básico acaba trazendo as doenças, né? Por conta do acesso da água potável e tudo mais, você pode acabar consumindo águas que estejam poluídas com patógenos, com substâncias químicas, que principalmente trazem problemas à saúde e na economia também, principalmente por conta do ser humano sempre se estabelecer em lugares que tenham água para locomoção, para girar a economia, certamente. E em relação à saúde em si, a gente pode colocar como a falta do saneamento básico a própria dengue. Para quem não sabe, a dengue é quando a água fica parada. Isso é pelo descarte inadequado da água. Então, isso acaba trazendo doenças e acaba, assim, afetando outros setores da ODS. Mas vocês acham que o Brasil tem condições de acabar com essa falta de saneamento básico? Eu acredito que sim, depositando determinadas medidas do modo certo, a gente pode ver que as políticas aplicam R$ 4 na saúde, mas aplicam R$ 1 no saneamento básico. Então existe uma grande diferença. Se não existe o saneamento, não existe saúde. Querendo ou não, a gente não tem acesso ao saneamento e acaba prejudicando a saúde de certo modo. Como eu dei exemplo, a dengue. Se você não cuida do saneamento básico, você acaba prejudicando a saúde do ser humano e isso acaba vivendo num ciclo eterno. Além de verminoses, outro exemplo sobre a saúde. Saúde básica. Gripe. Seu amiguinho espirra do seu lado, aí você vai lá, conversa com ele, você não vai lavar sua mão. Se a água está contaminada, o que vai adiantar? Nada. Então isso acaba, assim, tendo uma grande interferência no saneamento básico. E eu acho que se a gente depositasse grande importância no saneamento como na saúde, eu acho que sim, a gente teria a chance de restabelecer isso no Brasil. Mas como hoje em dia, até 2030, eu acredito que não seja o prazo correto. Precisa de talvez mais 20 anos, além de 2030. Vai demorar mais que 2030. Sim. Na palestra, vocês falaram um pouco sobre as pastilhas. Como que elas funcionam? As pastilhas de cloro, elas funcionam... São pastilhas que você compra por 90 centavos ou até menos, que você equivale a um copo d'água, para ela purificar um copo d'água. Então você coloca lá dentro do copo d'água, ela vai tirar patógenos, substâncias químicas, bactérias, que entram como patógenos, né? Então elas acabam sendo águas próprias para consumo do ser humano. Vocês sabem como a gente pode colaborar para o uso correto da água? Principalmente educação, né? Porque educação é uma coisa que influencia muito no que a gente vive hoje. Então, se eu sou ensinada a fechar a torneira desde pequena, não demorar no banho, não ficar dando descarga sem necessidade, isso acaba influenciando sobre realmente o saneamento básico e o uso correto da água. Mas também existe uma questão que é políticas públicas, que existe determinados grupos que se juntam para que tenham acesso a isso, então, para que tenham acesso a isso. E se não existe isso, acaba prejudicando aqueles que têm aprendendo desde pequeno. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estudam em escola privada sempre tem essa consciência. Aí você chega numa escola pública e não tem essa consciência, porque eles estão ali e isso influencia também na educação. Aí entra a questão das outras ODSs, que acaba pesando mais em uma e acaba esquecendo da outra, entendeu? Por isso que eu disse, até 2030 talvez seja um prazo curto, porque a gente já tem 2023, tem menos de 7 anos para isso. Então, 7 anos a gente às vezes pode ser o tempo de uma criança aprender ao uso correto da água, mas não que adianta uma criança aprender e aqueles que já são grandes, não, né? Então, acho que é muito importante que a educação também seja muito reforçada em relação a isso. Muito obrigada, foram Júlia e a Kemi do terceiro ano.